Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista da corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. E o nosso tema de hoje aqui nós vamos falar sobre Fibonacci, mas não apenas Fibonacci na análise gráfica. Eu quero que vocês expandam um pouquinho mais o horizonte que vocês têm sobre o tema, que já conhece um pouquinho, né? Então, o tema de hoje é Fibonacci além da análise gráfica. Claro que nós vamos falar das aplicações aqui da análise gráfica, como que a gente aplica Fibonacci, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais sobre quem foi Leonardo Fibonacci, algumas aplicações a partir do que ele descobriu no mundo de modo geral, né? Então a ideia é fazer uma apresentação aí bem completa. Bom, queria saber como é que está o retorno para vocês. Estou acompanhando aqui de uma segunda máquina aqui. Som e vídeo está legal, pessoal? Só pegar um retorno aí. Beleza, pessoal. Mais uma pergunta aí. Vocês, todo mundo já é cliente da Rico? Alguns não são? Alguns estão passando aqui pela primeira vez? Como é que está? Estou vendo que tem bastante gente presente, né? Nesse momento aqui nós já estamos aqui com 90 participantes aí. Estou vendo alguns retornos sim, o Léo sim, Guilherme cliente, sim. Eu ainda não sou, o Merposa Trader ainda não. Bom, estou vendo aqui que a maioria de vocês aqui já é cliente. Deixa eu só dar uma rápida passada aqui, falar um pouquinho da corretora, no caso da Rico, a corretora que eu tenho orgulho em fazer parte aí do time de profissionais. A Rico, ela é uma derivação da antiga Link, né? A Link ela tinha uma parte que era voltada para o investidor institucional e uma parte Link Trade que era para o home broker, pessoa física. E uma determinada, mais ou menos uns 2 anos atrás, um pouquinho mais, a Link Trade foi incorporada pelo UBS Pactual, desculpe, a Link, e a Link Trade se tornou a Rico. Na realidade, o nome, né, a razão social seria Octo Corretora de Valores, mas o nome mesmo que ela escolheu, o nome que pegou foi Rico, e Rico com você. E por que esse nome que foi escolhido Rico com você? Na época a gente teve um monte de nomes sugeridos ali, né? Como que na época da transição, para o pessoal votar, como que eles gostariam aí que a corretora se chamasse, e acabou vencendo Rico com você. No começo eu até achei estranho, mas por que um domínio .com.vc e não .com.br? Que é o que a gente está mais habituado. Justamente esse nome pegou porque era uma corretora que estava surgindo e ela entrou com o seguinte propósito: ela queria crescer, mas ela não queria crescer sozinha, ela queria crescer junto com vocês, clientes, e vocês, investidores. Então ela quer crescer, mas ela quer crescer que todo mundo cresça. Por isso, né, a corretora ela investe bastante aí na parte educacional. Nós temos uma agenda de palestras muito grande aí de segunda à quinta-feira, sempre 2 palestras diárias, nesse horário das 8 da noite. Também melhoramos um pouquinho o horário das palestras, porque antigamente essas palestras eram feitas às 7 da noite e muita gente não conseguia estar em casa aí do seu trabalho nesse horário, acabava perdendo as palestras. Então a gente mudou um pouquinho o horário das palestras, sempre às 8 da noite, e sempre procurando aí temas diferentes aí, para procurar enriquecer na parte educacional, dar subsídios aí para vocês, né? Agregar conhecimento aí, para que vocês também consigam aí prosperar no mercado de ações. Além dessas palestras que a gente tem todas as noites, né, 2 por dia, de segunda a quinta. Hoje, por exemplo, a gente está tendo mais uma sobre aluguel de ações, né? Temos também os cursos, né, que são feitos para aprimorar as técnicas, né, os trade systems aí de vocês, e todo um trabalho de assessoria, onde, desde a parte fundamentalista, tem as carteiras que a corretora recomenda, na parte gráfica tem o trade ao vivo, que é um sistema de chat onde vocês podem participar e interagir ao vivo durante todo o pregão ali, com diversos professores, divididos por salas, sala de swing trade, sala de day trade, mercado futuro e assim por diante. Vocês podem interagir por áudio e vídeo nessa sala. Eu toco o fórum da corretora, para quem não pode participar do trade ao vivo, né? Ou às vezes não tem muito tempo de acompanhar, então tem o fórum da corretora, que eu toco ele
durante todo o pregão, procurando aí assessorar vocês na melhor tomada de decisões sobre compra ou venda de determinado ativo, tudo também que é relacionado ao mercado, em termos de notícias que impactam as empresas, a gente coloca lá também, quer dizer, é um fórum aberto de discussões com foco no mercado financeiro. E a gente também tem uma série de outros produtos ali, depois convido vocês a entrar aí no site da Rico, né? Para abrir conta não tem custo nenhum, para conhecer aí o nosso trabalho, né? E, basicamente, a nossa principal preocupação é justamente o quê? Vocês, principalmente quem está começando no mercado, que vocês comecem com o pé direito e, principalmente, permaneçam no mercado. Que, infelizmente, a gente tem uma estatística bastante desfavorável de muita gente que entra no mercado de ações, não consegue sobreviver um ano aí, infelizmente, o mercado ele não perdoa aí, acaba levando aí game over do mercado. Então, a nossa preocupação justamente é cuidar bem dessa parte aí com vocês, trabalhar aí direitinho para que vocês deem um passo de cada vez, né? E futuramente possam crescer também junto com a gente aí. A corretora quer crescer, mas ela não quer crescer, como eu falei, sozinha. Ela quer crescer junto com vocês. Bom, vamos ao tema de hoje aqui. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Clica no... sim, o Botinho está entrando agora. Sim, Botinho. Justamente para você começar a participar, tem que clicar naquele xizinho da propaganda, que aí automaticamente entra o áudio e o vídeo para você também poder acompanhar. O Diomedes está perguntando, você opera o quê? Ações, índice, dólar? Olha, no fórum, tudo que é colocado lá, desde day trade, mini índice, commodities, qualquer coisa que tenha um gráfico de preços, eu tenho condições de analisar. O meu foco, em especial, eu foco mais no swing trade. O meu perfil, eu sou swing trader. E a partir dessas indicações de swing, né, eu tenho também uma carteira gráfica que, por sinal, está indo muito bem nesse ano de 2014, já foi um sucesso em 2013, esse ano a gente está dando continuidade a ela, esse ano com caráter direcional, ela já está bem descolada positivamente em relação ao índice, mas o foco das minhas operações são swing trade. Porém, o fórum ele é aberto para todos os tipos de operações, diferentemente do trade ao vivo, que, por exemplo, quem gosta de operar índice tem uma sala específica para índice, quem gosta de day trade tem uma sala para day trade, quem gosta de swing trade tem uma sala para swing trade, e assim por diante. Nunca entrei no fórum, o Diomedes está falando, risos aqui. Bom, qual o seu setup para o mini índice no day trade? Normalmente, a minha forma de operar, a forma que eu utilizo no swing trade, eu estendo isso daí para as demais operações, tanto day trade quanto índice, etc., porque costumam funcionar bem também. Única coisa que no day trade, muitas vezes uma relação de risco-ganho, que eu prezo bastante, eu só gosto de abrir operações com risco-ganho de pelo menos 2-1 para procurar jogar as chances a meu favor. No day trade, nem sempre eu consigo essa relação. Muitas vezes eu entro com uma relação risco-ganho, às vezes até de 1-1, ou em algumas situações que o day trade ele é tão dinâmico, eu estou montando a estratégia, eu consigo determinar o ponto de entrada, por exemplo, com stop tem que ter sempre pré-definido antes, né, o ponto de entrada, mas eu não tenho exatamente o objetivo definido. Normalmente no day trade também eu uso uma forma um pouquinho diferente de conduzir as operações, que qual seria? Eu vou ajustando o stop candle a candle, ou pelos 15 minutos ou pelos 5 minutos, para trazer o mais rápido possível o stop para a zona de lucro. Então, procuro me defender de uma forma um pouco diferente. Já no swing trade, a gente trabalha de forma mais tranquila. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje aqui sobre Fibonacci, né? Depois a gente troca um pouquinho mais de ideia aqui sobre formas de operar, que eu acho que está todo mundo bem curioso aí sobre o que a gente tem para falar. É uma palestra que eu já fiz algumas outras vezes, né? Só que eu dei uma pequena atualizada, enriqueci com alguns slides, e eu gosto sempre também da gente pegar a situação de mercado, o momento atual, e mostrar na prática aí, e tudo isso que a gente vai ver em teoria, porque isso facilita melhor aí a compreensão de vocês. Vamos reduzir aqui um pouquinho o tamanho da minha tela e vamos dar início aqui à apresentação de hoje. Aliás, eu acho que eu vou até deixar só a imagem aqui dos slides para não atrapalhar.
Eu acho que eu cliquei em alguma telinha errada, espera um pouquinho só. Não, está correto. Vamos lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, a qualquer momento que vocês podem me interromper, eu estou acompanhando aqui de uma outra máquina também, né? Então, se tiver alguma colocação, a gente para aí e tenta passar para vocês. Bom, então, como eu falei, o tema de hoje, Fibonacci, além da análise gráfica, expandindo horizontes. Para quem está entrando agora, sim, para conseguir participar, né, tem um X, uma telinha na frente de propaganda, é só clicar no X que na sequência aí o áudio e o vídeo já é liberado. Independentemente disso, essa apresentação de hoje está sendo gravada, depois eu passo o link para que vocês possam revê-la aí mais para frente. Então, o que a gente vai ver na apresentação de hoje? Falar um pouquinho sobre Leonardo Fibonacci. O nome Fibonacci ele vem dessa pessoa aqui, né? Não é um nome por acaso. Depois, os números de Fibonacci, que são números bastante interessantes, aí vocês vão ver daqui a pouco. Algumas observações de Fibonacci na natureza, de modo geral. Aplicações, né, sobre esses números aqui que ele acabou descobrindo. E, finalmente, chegar aqui na parte Fibonacci na análise gráfica, que é a parte que com certeza, desperta um interesse maior aí de vocês que operam no mercado financeiro, como que a gente pode utilizar o Fibonacci na análise gráfica. Bom, falando um pouquinho sobre ele, né, Leonardo Fibonacci, ele nasceu na cidade de Pisa, aproximadamente aí no ano de 1170. Na época, claro, não existia máquina fotográfica, então tem um desenho aqui ilustrativo, né? Provavelmente ele deveria ter aí essa aparência. E ele era filho de um abastado aí comerciante da cidade de Pisa, Guglielmo del Bonacci. E através do comércio alfandegário, ele o quê? Ele começou a ter contato aí com a matemática hindu e árabe e foi aprofundando aí os seus estudos. E ele percebeu que a aritmética, através dos algarismos arábicos, ela era mais eficiente do que a dos algarismos romanos. E ele acabou caindo nas graças aí de um imperador chamado Frederico II, né? E depois de resolver alguns problemas aí da corte, ele pôde o quê? Ele foi patrocinado aí por esse imperador, e aí ele pôde, até o final da vida dele, se dedicar integralmente aos estudos. Aí não precisa se preocupar com mais nada. E ele escreveu um monte de livros. E dentre esses livros aí que ele escreveu, um dos que se destacam mais é o livro do Ábaco, Liber Abaci, onde ele introduziu os numerais hindu-arábicos na Europa. Morreu aí por volta aí do ano de 1250, e ele ficou bastante conhecido, principalmente aqui no nosso meio aqui da parte gráfica das análises, pela sua famosa sequência numérica. Então, nesse livro aqui, um deles, esse livro principal, Liber Abaci, Fibonacci ele aborda um problema clássico de reprodução de coelhos. Basicamente seria o seguinte: se eu pegar um par de coelhos e cada par gerar outro par, a gente vai chegar nessa famosa sequência numérica, que seria qual? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. E como que a gente chega em cada um desses números? Eu pego os dois números anteriores, somo, chego no próximo. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim por diante, eu vou chegando aqui nessa sequência numérica, né? Esses números que Fibonacci descobriu a partir aí desse exemplo aí da reprodução de coelhos. Então, ele chegou nessa famosa sequência numérica. E essa sequência, ela tem algumas propriedades que, para quem já utiliza Fibonacci na análise gráfica, por exemplo, já deve estar bastante familiarizado. Se eu pegar um número qualquer e dividir pelo número da posterior, eu vou chegar em algo próximo de 62%. Se eu fizer a razão inversa, vai me dar algo próximo de 1,618.
Depois, se eu pegar ao invés do número seguinte, eu pegar um depois, ou seja, o segundo posterior, essa razão vai ser próxima de 38%. O inverso, 2,618. Na natureza, vamos agora entrar aqui na parte Fibonacci na natureza. Nós vimos aqui a sequência numérica e algumas propriedades. Então, tem um animal marinho, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Nautilus. Para quem não conhece, está apresentado aqui esse animal aqui. Então, ele tem o quê? Um formato de concha, né, semelhante aqui a um caramujo. E essa concha, ela tem esse desenho aí que vocês estão observando. Se a gente pegar, tentar fazer o desenho dessa concha, o que a gente vai observar? Primeiro trecho do desenho aqui, se eu chamar esse trecho aqui valendo 1, aqui 2, depois 3, 5, 8, 13, quer dizer, com a sequência numérica de Fibonacci, eu consigo desenhar a concha desse animal marinho. Coincidência? Bom, é uma aplicação prática aí, está na natureza, na concha desse animal, com os números de Fibonacci, eu consigo traçar o desenho aí dessa concha. O nosso corpo humano, por exemplo. Então, tá aqui, tem algumas ilustrações aqui do corpo humano, enquadrado aqui com alguns desenhos. Mas vamos pegar aqui uma forma aqui mais básica. Se eu pegar, por exemplo, a distância da palma do pé até o umbigo e colocar que essa distância, ou essa altura que vale 1, do umbigo até o final da cabeça, vai me dar 0,618, ou 62%, que é uma das propriedades aí de Fibonacci. O que mais? Pegar do umbigo até a altura do tronco, 0,382, ou 38%. Pegar do tronco até o final da cabeça, 0,236, ou 23%. Quer dizer, essa proporcionalidade que a gente observou ali na sequência de Fibonacci também está presente no nosso próprio corpo humano, está presente na natureza. Que mais também? Ramificações das plantas. Então, no caso, foi observado também que em algumas plantas, se a gente for pegar aqui a distribuição dos galhos, por exemplo, partindo do tronco central 1, aí ele subdivide aqui em 2, depois 3, 5, 8, quer dizer, a própria distribuição aqui do galho aqui das plantas, das árvores, etc., acabam também muitas vezes seguindo essa distribuição de Fibonacci. Aqui um desenho aqui para ilustrar o que a gente está mostrando aqui em teoria, e aqui na forma prática, essa ramificação aqui na própria natureza, nas plantas também. Outros exemplos, o que mais que eu fui buscar aqui, eu dei uma pequena atualizada aqui nessa palestra, fui pegar mais exemplos também. Muitas galáxias no universo, normalmente em forma de espiral, também se a gente for pegar isso daqui e fizer um estudo em cima, a gente vai perceber também que ela acaba seguindo essa sequência de Fibonacci. O que mais? Um tempo atrás teve aquele furacão Sandy, essa daqui é uma foto de satélite do furacão, também o desenho aqui desse furacão, ele também segue aquele formato em espiral aqui, que a gente conseguiria construí-lo aqui, medir esse desenho aqui dessa espiral, através também dos números de Fibonacci. Tudo isso daqui na natureza. Aqui também um botão de rosa, a disposição das pétalas também, elas têm o quê? Uma certa, como se fosse uma certa curvatura. O desenho das pétalas também acaba seguindo aqui essa forma em espiral, pegando aqui uma fotografia aqui a partir do olho, a gente já consegue observar aqui, por exemplo, aqui do olho até a altura da cabeça, a proporção de Fibonacci, e diversas outras medidas a gente conseguiria medir também. Naquele famoso quadro,
da Mona Lisa também a gente consegue pegar essas proporções. Quer dizer, não por acaso esses números aqui, eles têm algo a mais aí que a gente que está bastante presente na natureza, no nosso dia a dia. Algumas aplicações, agora já são intervenções humanas. Aquela famosa Acrópolis ali de Atenas também foi construída no passado, não sei de que forma que foi feita, mas ela também tem proporções bem interessantes que você consegue aplicar os números de Fibonacci nessa construção aqui da Acrópolis, por exemplo, de Atenas. Que mais? Agora aqui já voltando para o nosso lado da análise gráfica. Elliott, através da aplicação dos números de Fibonacci, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu medir esses movimentos de alta e de baixa dos mercados. E ele elaborou a famosa teoria das ondas. Existem um monte de tipos de ondas de Elliott, mas a mais comum, a mais falada, digamos assim, é esse famoso padrão aqui, composto por 5 ondas de alta, no caso da tendência de alta, e mais 3 ondas corretivas aqui de baixa. Seriam padrões que se repetiriam. Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, depois A, B, C, e aí o padrão voltaria a se repetir. Aqui, a gente tem uma aplicação gráfica de Elliott, né? No caso aqui ele está pegando o S&P 500 em algum período, onde ele mediu as retrações aqui e expansões, né? E observando aqui essas retrações e expansões, esses pontos de inversão de movimento, eles se deram também muito próximos daquela proporção ali de Fibonacci, e eu fui procurar também, para a gente não ficar só em exemplos lá de fora, fui procurar alguma coisa aqui no nosso mercado, alguma coisa mais atualizada. E eu pegando o gráfico, por exemplo, da Vale 3, nesse final de semana, o que eu observei? A Vale, depois desse período aqui, de baixa, né? O que ela fez aqui? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e aqui onda 5. Quer dizer, dentro daquela teoria das ondas de Elliott, eu consegui identificar essas 5 ondas. E por Elliott, ele costuma dizer que a onda 3 costuma ser a maior das ondas, por isso até que nas reversões de movimento, por exemplo, de tendência de baixa para alta ou de alta para baixa, a gente está sempre procurando aí pegar a onda 3, por quê? Porque é a onda que tem uma expectativa de se desenvolver com maior intensidade. Então, por isso, por exemplo, o André, quando ele passa um call, faz um comentário ali lá no Trade ao Vivo, tentando aí pegar onda 3, ou às vezes eu faço um comentário lá no fórum, ativo aí, determinado ativo pode lançar onda 3 de alto, pode lançar onda 3 de baixa, é isso que a gente está se referindo, no caso, tentar pegar essa onda maior aqui do movimento. Então, aqui uma aplicação, por exemplo, com Vale 5, onde nesse momento aqui, ela desenhou aqui essa situação clássica aqui, onda 1, onda 2, 3, 4 e 5. Depois aqui ela começou a corrigir, não sei a sequência, como é que isso daqui vai terminar. Essas ondas também, não necessariamente, elas vão de fundo a topo linearmente. Às vezes a gente precisa desconsiderar algum voltar aqui um pouquinho, algum eventual ponto intermediário e olhar isso daqui mais de forma macro. Nem sempre isso daqui ele é tão intuitivo. A gente precisa de mais dados aí para perceber que, na realidade, o que a gente estava achando por exemplo, de onda 1 ainda não era, aquele movimento não estava completo, tinha mais um pedacinho, quer dizer, por exemplo, essa onda 1 aqui, ela apresentou aqui uma pequena falha, mas o movimento principal dela foi daqui até aqui, depois ela mais ou menos seguiu o padrão, mas só para efeito de exemplificação. Então, uma outra aplicação aqui, por exemplo, de Fibonacci, nas ondas de Elliott. O Novato está perguntando aqui se existe correção dentro das ondas. Sim, existe, e a gente vai falar, quando a gente entrar na parte Fibonacci na análise gráfica, nós vamos mostrar isso daqui com um pouquinho mais de detalhes. Bom, saindo um pouquinho ainda do campo da análise gráfica, por exemplo, na energia solar. A questão mais ou menos de uns 3 anos atrás, por volta de 2011,
passou no Fantástico, né, esse garoto aí de 13 anos, hoje, né, deve estar com 3 anos atrás, deve estar com 16 anos, ele acabou desenvolvendo um sistema de energia solar a partir da observação da distribuição dos galhos das árvores, da distribuição do ramo das árvores. E ele observou o quê? Que a orientação das folhas, elas o quê? Elas seguiam essa proporcionalidade, essa razão dos números de Fibonacci. E ele acabou desenvolvendo um protótipo, né, que vocês podem vê-lo aqui nessa foto aqui, e esse protótipo, com cada um desses espelhos aqui apontados para uma determinada direção e ângulo, conforme o que ele observou na natureza, pelos números de Fibonacci, esse sistema ele consegue absorver 20% mais energia do que aquelas placas solares planas que normalmente a gente tem no telhado das casas. É um sistema compacto e bem mais eficiente do que o sistema convencional. Não sei como que isso daqui se desenvolveu de lá para cá, mas foi uma aplicação na nossa época atual, né, que esse garoto aqui de apenas 13 anos na época, ele acabou observando aqui a natureza, fazendo uma série de experimentos, desenvolvendo esse sistema de energia solar bem mais compacto e bem mais eficiente do que o que a gente tem hoje em dia, né? Aquelas placas planas ali de energia solar no teto das casas. Também foi o quê? Observando Fibonacci, quer dizer, Fibonacci acabou descobrindo aqui uma sequência de números, mas esses números em si eles estão muito presentes na natureza. E a cada dia que passa a gente encontra novas aplicações, aí, novas utilidades nesses números e nas mais diversas áreas. Agora vamos entrar aqui na parte principal aqui, que seria aqui o nosso dia a dia Fibonacci na análise gráfica. O Júnior está comentando aqui que ele não está conseguindo assistir o vídeo, dando problemas na transmissão. Bom, Júnior, a internet aqui no Brasil, infelizmente, aqui a gente já não tem uma qualidade boa aqui de transmissão. Estou transmitindo aqui uma banda aqui de 10 MB, mas eventualmente pode ser algum problema pontual na sua recepção. Mas independente se estiver pipocando um pouquinho ou você perder alguma parte, não se preocupe, porque isso daqui está sendo gravado, né? E você vai poder rever mais à frente, né? Daqui a pouco eu passo o link para que vocês possam assistir. Bom, antes de entrar especificamente para falar o Fibonacci na análise gráfica, vamos fazer uma pequena revisão de alguns pontos importantes aqui que a gente tem dentro da análise gráfica. Então, falar um pouquinho sobre tendências, número de forças e canais, depois retração de Fibo e expansão de Fibo. Essas duas partes sobre retração e expansão, apesar de eu ter algum material aqui gravado aqui nessa apresentação, mas acho mais interessante aqui, mais produtivo, a gente pegar alguns ativos aí do dia a dia e mostrar na prática como é que isso daqui funciona, inclusive para poder o quê? Mostrar como que a gente pode utilizar essa parte Fibonacci também para otimizar o nosso trade system, que é justamente essa última parte aqui, traçando alvos. Então vamos falar um pouquinho o que é uma tendência, começando pela tendência de alta. O que caracteriza uma tendência de alta? Esse movimento aqui dos preços. Os preços eles sempre se movimentam de forma errática, mas de qualquer forma zigue-zagueando para cima, formando topos cada vez mais altos e fundos também cada vez mais altos. Então toda vez que vocês observarem esse movimento ascendente com topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, não necessariamente eles bem comportadinhos assim, dessa forma que está aqui desenhado, mas com o movimento principal zigue-zagueando para cima, a gente diz que aquele ativo ele está em tendência de alta. Movimento contrário, né, no caso, se ele começar a zigue-zaguear para baixo, ou seja, formando topos cada vez mais embaixo e fundos também cada vez mais embaixo, a gente vai dizer que ele está em tendência de baixa. Quer dizer, se zigue-zagues para baixo, a gente diz, ativo está em tendência de baixa. E uma recomendação é quando a gente for fazer as nossas operações, procurar operar sempre a favor da tendência. Nunca tentar remar contra. Até dá para a gente tentar pegar algum pequeno retorno, mas é muito mais fácil
para os nossos trades fluírem de uma forma melhor, que vocês operem sempre a favor da tendência. E eu vou ainda um pouco além. Eu pego sempre a referência do nosso carro-chefe. Por exemplo, se o Ibov está em tendência de alta, pode até me aparecer uma venda aí no caminho, mas eu vou focar as minhas operações em ativos na compra. Por quê? Porque está acompanhando o carro-chefe. Ou seja, as operações que vão ter mais facilidade para fluírem são as operações de compra. O Ibov está em tendência de baixa, eu vou focar as minhas operações na venda e não na compra. Mesmo que eu tenha algum ativo bem configurado na compra, é mais fácil para a gente acertar as operações operando a favor da tendência. E, aliás, para quem não sabe, dá para a gente operar tanto na compra como na venda. Como é que eu vou operar na venda se eu não tenho um ativo? Através do aluguel de ações, que é justamente o tema da outra palestra que está correndo agora em paralelo com essa daqui. Então, a gente pode alugar ações, vender primeiro e depois recomprar mais abaixo, encerra o aluguel, e a diferença, venda menos compra, é o seu lucro, descontando o aluguel. Normalmente as taxas são bastante baixas. Não está aqui também, mas uma outra característica também tem tendência de alta, tendência de baixa, e existe a situação sem tendência, que é o quê? Quando os preços eles começam a andar de lado, onde ele começa a formar topos mais ou menos no mesmo nível, fundos mais ou menos no mesmo nível, ou seja, mercado sem tendência. Normalmente, quando a gente identifica esse tipo de situação, eu recomendo não operar, procurar outro ativo, porque no mercado tem um ditado que fala, tempo é dinheiro. Então, operar ativos em congestão, quer dizer, o tempo está passando e a gente não tem o retorno sobre aquele trade. Então, a ideia é pegar sempre ativos com movimento. Falar um pouquinho sobre suporte e resistência. Tem um gráfico aqui, por exemplo, aqui de Souza Cruz, não sei me lembro agora exatamente o período a que se refere, mas só para a gente identificar alguns pontos principais. Por exemplo, aqui, sempre quando a gente costuma ter inversões de movimento de alta para baixa, a gente diz que o ativo formou o quê? Uma resistência. Então, esses pontos principais não precisa ser no valor exato, a gente chama o quê? De resistência, que ela pode ser apenas num único ponto ou numa região. Então, para cima, a gente sempre chama de resistência. E para baixo, quando o ativo está caindo e volta a subir, formou o quê? Formou um suporte. Então, toda vez que o ativo está caindo, forma um ponto e inverte o movimento, a gente diz que ele formou um suporte. Então, por exemplo, nesse gráfico de Souza Cruz, a gente consegue identificar alguns suportes e algumas resistências. Às vezes no fórum tem pessoas que confundem um pouquinho, chamam o quê? Lá, chamam resistência de suporte ou suporte e resistência, inverte um pouquinho os nomes. Mas é bem simples. Independente da tendência, se for de alta ou de baixa. Para cima, chama sempre resistência e para baixo, no caso de fundo, sempre de suporte. Estou vendo uma pergunta aqui do Cledemir, a quantidade de ondas tem uma definição em uma tendência? Olha, Elliott, segundo a teoria de Elliott, o padrão mais comum seria o quê? Seria numa tendência formar o quê? 5 ondas, que seria a onda 1, que seria a primeira da reversão, depois onda 3 e depois onda 5. Aí ele reverteria a tendência. Porém, existem outros padrões de ondas também, né? Quer dizer, a teoria de Elliott não resume apenas nesse padrão, onda 1, 2, 3, 4, 5, depois ABC. Tem outros padrões também. Porém, no mercado também a gente encontra situações um pouco diferentes e mais complexas. Hoje, como análise gráfica, esse conhecimento ele foi disseminado por muita gente, as operações elas têm uma complexidade um pouco maior e os movimentos eles não são tão simples, né, como já foram um pouquinho um tempo atrás, mas dá para a gente rastrear. De qualquer forma, quando a gente traça, isso eu vou mostrar depois para vocês, os nossos objetivos e stop, eu não estou preocupado com o movimento total, eu estou tentando capturar o quê? Primeiro, identificar se esse ativo está ou não em tendência, e estando em tendência eu vou tentar capturar uma parte desse movimento, que seria o quê? Seria fazer o meu trade. No caso, eu estou procurando operações de curto prazo, e para isso eu vou aplicar também Fibonacci, mas isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro tipo de padrão que a gente percebe aqui na análise gráfica. Esse aqui é um padrão aqui bem interessante para operar,
Quando o quê? Quando a gente percebe que um determinado ativo ele está operando dentro de um canal, que ele pode ser tanto de alta quanto de baixa. No caso de um canal de alta, no que ele se caracteriza? Se eu pegar os principais fundos, eu vou conseguir traçar aqui o que a gente chama de linha de tendência de alta. Ou seja, toda vez um ativo em tendência de alta que ele se aproxima ou toca essa linha, ele vai tender a reverter o movimento e voltar a subir enquanto permanecer na tendência. E se ele estiver trabalhando dentro de um canal de alta, a gente consegue traçar uma linha paralela para cima, chamada linha de retorno. E se eu encontro um ativo com esse tipo de configuração, eu consigo o quê? Fazer operações muito previsíveis. Por quê? Enquanto ele estiver trabalhando dentro desse canal, toda vez que chegou aqui perto, ou tocando aqui a linha de tendência de alta, eu vou efetuar uma compra, chegou perto, ou tocou aqui a linha de retorno, eu vendo. Comprei, vendi e assim por diante, né? Facilita bastante aqui as nossas operações. Só que tendência não é eterna. Chega uma hora que ele sai do canal aí, e se você está operando na compra, ele inverteu aqui para baixo, você vai levar um stop e sai fora, paciência, stop faz parte do mercado aí. Aliás, não dá para operar sem stop, né? Por quê? Porque o stop ele previne que a gente tenha prejuízos maiores aí do que o que a gente possa assumir. Mas enquanto estiver trabalhando dentro do canal, a gente consegue fazer operações bem previsíveis. Claro que eu não vou tomar minha decisão de compra e venda simplesmente olhando o canal, mas dá até para alguém desenvolver um trade system bastante simplório aqui, só observando aqui essa formação aqui em canal. Então aqui nós temos o exemplo de um canal de alta, e nesse slide seguinte aqui um canal de baixa. O exemplo aqui no caso é com o gráfico de Usiminas, também em período aí passado, né, onde se nós pegarmos os principais topos, a gente vai conseguir traçar a linha de tendência de baixa e, analogamente, pegando os principais fundos, a linha de retorno. Também, no caso, o ativo está em tendência de baixa e trabalhando dentro desse canal. Compro quando tocar a linha de tendência de baixa e vendo na linha de retorno. Compro, vendo e assim por diante, né? Enquanto permanecer no canal também dá para a gente fazer operações bastante previsíveis. Então eu adoro quando a gente encontra essas situações de canal tanto de alta quanto de baixa, porque a gente consegue fazer operações bastante previsíveis e até, de certa forma, ter até uma expectativa de tempo aí, quando que a gente vai conseguir encerrar esse trade, né? Agora vamos falar aqui especificamente sobre FIBO, retração de Fibonacci e expansão de Fibonacci. Aqui eu vou passar apenas a parte teórica, né, o que a gente tem aqui nesses slides, porque eu quero pegar o gráfico de preço para a gente trabalhar em cima de alguns ativos, aí, pegar exemplos reais, para mostrar isso daqui na prática. Mas vamos até passar um pouquinho do que tem por aqui e na sequência a gente pega ali o gráfico de preços. Então, numa tendência tanto de alta quanto de baixa, depois que o ativo faz o movimento principal a favor da tendência, ele vai fazer uma correção. Alguém me perguntou antes, né, a respeito dessa correção. E ele vai corrigir quanto em relação ao movimento original? Então, eles tendem a corrigir numa determinada proporção. E essa correção a gente chama de quê? De retração. Então, ele expande, depois ele corrige, e aí ele volta a se expandir normalmente. E através de Fibonacci, a gente percebe o quê? Que essas correções, esquecendo um pouquinho a parte de suporte e resistência, normalmente ela observa essas proporções aqui de FIBO. 23%, 38%, 50%, 62%, 76%, até 100%. Quer dizer, se eu pegar o movimento principal e traçar um FIBO de 0 a 100, a correção ela tende a ficar dentro aqui de um desses valores. E o mais comum é corrigir o quê? Entre 38% até 76%. Isso daqui é o que a gente observa mais comumente ocorrendo com os ativos. Aqui eu tenho um exemplo com BVMF3, mas eu quero mostrar isso daqui na prática, mas vamos só passar rapidamente aqui o slide. Pegando, por exemplo, aqui um movimento
uma perna de alta. Começou a corrigir. Essa correção ela foi o quê? Eu sei que está pequenininho, está um pouco complicado de vocês enxergarem. Mas aqui ela corrigiu até 50% e voltou a se expandir. Se eu pegar esse movimento maior, daqui até aqui, essa correção aqui ficou até quanto? 38%. Vejam vocês, pessoal, que isso daqui a gente está tratando de regiões. Não dá para a gente exigir aqui uma precisão milimétrica exata. Eu tenho formação aqui, sou engenheiro, né? Mas aqui a gente tem que ponderar bastante e considerar isso daqui como regiões. Aqui uma outra parte do movimento. Também, se eu rastrear daqui até aqui, essa retração aqui, essa correção, foi até 62%. Aqui também foi até 62%. E por aí vai, né? Então a gente observa que essas correções aqui, é claro que a gente vai considerar também suportes e resistências, mas muitas vezes a gente não tem esse dado. Às vezes o ativo ele sobe de forma direta, sem parar para respirar, e aí começa a corrigir. Aí alguém vem aí e fala, bom, e onde que está a expectativa dele parar de corrigir e retomar o movimento principal? Através de Fibonacci a gente pode tentar prever esses pontos. Então, através da retração de Fibo. E a expansão? A expansão ela é justamente o movimento contrário. Depois que ele corrige, ele vai o quê? Ele tende a se expandir, né, seguindo o movimento principal. E através dos números de Fibonacci, a gente consegue o quê? Fazer projeções destas expansões. Até onde ele pode o quê? Ele pode se expandir. No caso das reversões de tendência que Elliott observou, a gente pode tentar estimar o tamanho da onda 3, né, que costuma ser a maior das ondas, pelo menos ele gera essa expectativa. E normalmente a gente procura estimá-la ela em 162% em relação à primeira onda. Na sequência a gente tenta levar para as outras expansões, que seria 262 e 423. Mas a gente tenta sempre o quê? Sempre estimá-la inicialmente aqui em 162%. Normalmente eu gosto de trabalhar com alvos mais curtos, mas vamos só para a gente passar o slide que a gente tem aqui, depois a gente vai lá para o gráfico. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, com Petrobras, né, onde ela está saindo aqui de uma pequena tendência de baixa, e aqui ela começou a reverter. Então, o que eu fiz aqui? Eu medi esse movimento aqui de 0 a 100%, rompeu esse ponto aqui, opa, está começando a reverter a tendência de alta para baixa. Onda 1, onda 2, eu vou tentar antecipar a onda 3. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou deslocar esse meu Fibo para cá e tentar chegar nos 162%. E foi o que a Petro fez nesse momento aqui, chegou nesse objetivo. Chegou nos 162%, eu tento novamente, falar, será que não dá para atingir os 262? Também chegou aqui na frente. E, excepcionalmente, será que eu não vou conseguir chegar nos 423? Nesse caso, também chegou. Agora, eu particularmente não gosto de trabalhar com alvos assim tão distantes, né? Eu peguei isso daqui apenas para mostrar um pouquinho essa parte aqui das expansões. Eu gosto de trabalhar o quê? Sempre aplicar o Fibo, mas de forma curta, para traçar o quê? Os meus trades, né? Ponto de entrada, objetivo e stop, e é o que eu quero mostrar para vocês. Então vamos sair um pouquinho aqui da teoria e vamos lá para o gráfico para a gente ver isso daqui na parte prática. Inclusive a parte de alvos também a gente vai ver lá no gráfico. Bom, vamos pegar aqui, como eu falei na Vale 3, vamos pegar ela aqui também para a gente tentar exemplificar aqui alguma coisa. Então, vamos tentar aqui medir alguns movimentos. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, esse movimento de alta aqui.
Deixa eu trazer isso para cá, só um pouquinho. Traçar isso para cá. E jogar um pouco aqui para frente, para não atrapalhar aqui os números. Então, essa retração, ela se deu em quanto? 38%, quer dizer, fez esse movimento de alta, começou a corrigir, nos 38%, retomou o movimento principal. Vamos pegar aqui uma outra parte do movimento, aqui em cima, por exemplo. Deixa eu só colocar mais porcentagens. Para, se a gente pegar uma outra situação, a gente tentar filtrar isso um pouquinho melhor. Então, estou medindo, por exemplo, esse movimento daqui até aqui, quanto que ele corrigiu. No caso aqui, eu estou no movimento de baixo, deixa eu só inverter esse fibo, para a gente conseguir medir exatamente a retração. Então, expandiu, corrigiu. Corrigiu até quanto? Aproximadamente aqui, 50%. Pegar aqui mais um outro zigue-zague. Aqui, por exemplo, também. Deixa eu ver se eu vou precisar inverter o fibo. Vou. Então, tem esse movimento aqui de alta, começou a corrigir. Corrigiu em quanto? Corrigiu aqui nos 50% e voltou a se expandir. Então, a gente observa bastante aqui, e no caso das correções, às vezes, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente pega um ativo que ele começa a subir de forma direta ali, sem parar para respirar, e quando começa a corrigir, aí surge a pergunta, quando que ele vai parar de corrigir? Qual que é a expectativa dele, o quê? Dele retomar aquele movimento principal. E às vezes eu não tenho um suporte, alguma coisa no meio do caminho que ela possa me ajudar a prever esse ponto de parada. Então, no caso, o Fibonacci ele pode me ajudar, ou seja, eu vou o quê? Eu vou monitorar esses pontos aqui, principalmente entre 38% e 62%, e eu vou gerar uma expectativa de inversão de movimento dentro dessa faixa. Então, a retração ela serviria não somente para medir os movimentos, mas também para vocês conseguirem antecipar, eventualmente, se alguém quiser fazer uma operação corretiva, por exemplo. O ativo começou, subiu muito, falei, eu vou entrar vendido aqui apostando na correção. Qual que é a minha expectativa de retorno? Eu posso utilizar Fibonacci para gerar a minha expectativa nessa retração. Agora, e na expansão aqui? Como que eu gosto de trabalhar especificamente? Eu normalmente não gosto de operar correção, eu prefiro trabalhar o quê? Trabalhar na retomada da tendência. Então eu pego, por exemplo, do fundo principal até o topo, isso daqui vai me dar meu movimento de 0 a 100%, e eu vou o quê? E eu vou projetar o meu objetivo, tentar chegar aqui nos 162%. Então, quando eu vou colocar um possível alvo para um ativo, eu vou trabalhar o quê? Normalmente com esse 162%, quer dizer, eu vou tentar pegar mais um pedacinho. Nesse caso aqui, rompeu aqui essa resistência, chegou perto, não chegou exatamente aqui nos 38,40, mas a minha expectativa de alvo eu tentaria trazer aqui para os 162%. Vamos ver mais um pedaço, aproveitar esse mesmo gráfico aqui. Vamos ver aqui uma operação, no caso, quando isso aqui começou a virar para baixo, no caso, na parte de venda.
levar isso aqui mais, deixar ele bem lá para a direita, né? Então, aqui, por exemplo, quando rompeu esse ponto aqui, a minha operação de venda, meu alvo ele estaria aqui nos 162%, que atingiu mais ou menos aqui nesse período. Então, planejei minha entrada nesse ponto. Nesse caso especificamente, talvez ela não tivesse um bom stop se eu pegasse esse topo principal. Mas, de repente, se eu pegasse um stop intermediário aqui no meio do caminho, ela poderia até ficar com uma relação risco-retorno mais interessante. Mas gerou uma oportunidade de venda aqui. Por FIBO, qual que seria a minha expectativa de alvo? Alguma coisa aqui por volta de 31,23. Uma outra pessoa pegou num outro ponto. Então, vamos refazer o FIBO aqui. Pegou, por exemplo, traçou aqui, confirmou a tendência de baixa, marcou esse suporte, marcou essa resistência, falou, quando perder esse fundo aqui, eu vou entrar na venda. Vai entrar na venda para buscar quanto? O alvo aqui projetado aqui por FIBO chegou em 30,78 aproximadamente. Também estou pegando aqui ele de forma aqui gráfica, não estou medindo exatamente os pontos aqui, o valor do fundo e o valor do topo especificamente. Uma situação interessante aqui no caso de FIBO, que eu observei especificamente no pregão de hoje, com Brasil Seguridade. É um ativo que eu estou comprado, né? Eu fiz uma compra aqui logo quando ela rompeu aqui esses R$26, e eu estou procurando aqui, no caso, para a Brasil Seguridade, pelo risco-retorno, eu concentrei aqui o meu objetivo nesse segundo ponto aqui dos 262%, em 32 e 35 aproximadamente. Porém, a gente tem uma primeira parte do movimento justamente aqui em 28 e 40 aproximadamente, depois que rompeu os 26. Eu peguei, traçando dos 22,07 até os 26, 0 a 100%, e deu mais esse pedacinho aqui para cima. E o que está acontecendo nessa região dos 28,43? Eu não tenho nenhuma resistência física aqui nesse ponto. Porém, eu estou percebendo que esse ativo está com dificuldade em superar esse ponto aqui para voltar a subir. Nada que comprometa aqui a boa tendência de alta dele, porque ele está firme em tendência de alta, porém, está sentindo aqui, formou uma pequena resistência nessa região. E hoje deixou esse candle vermelho, de repente até pode ser que faça uma pequena correção antes de voltar a subir. Mas, de qualquer forma, esse ponto onde ele está perdendo um pouquinho de força, também é um ponto aí, de certa forma, sugestivo, quer dizer, não tão aleatório, embora não tivesse uma resistência formada, mas por FIBO eu já conseguiria prever alguma dificuldade nesse ponto. Agora, é claro, muitos outros ativos também, quando começam a se desenvolver, entre 100% e 162%, o que a gente teria também? 123,6%, 150%, até os 162%. Pelo menos a plataforma gráfica que eu utilizo aqui o Broadcast, eu não tenho esses FIBOs parciais aqui do meio, porque seria interessante também para a gente monitorar, cada vez que ele atinge uma dessas porcentagens aqui, a gente acompanhar o ativo um pouquinho mais de perto. Por quê? Porque pode indicar, por exemplo, uma pequena dificuldade que ele possa sentir. Por exemplo, aqui quando rompeu os R$26, se a gente pegar esse pedacinho aqui, onde ele deu uma pequena lateralizada, antes de voltar a subir, possivelmente, nessa região aqui, antes dele retomar força de novo, talvez a gente estivesse naquela porcentagem de 123,6%. Mas também não dá para a gente trabalhar com objetivos tão curtos, porque senão a gente também não vai conseguir traçar nenhum tipo de estratégia. Então, eu prefiro trabalhar com os objetivos maiores, porém, considerando que não necessariamente o ativo vai seguir até lá de forma linear. Ele pode fazer alguns zigue-zagues. Mas o que eu quis mostrar aqui nesse ativo que me ocorreu aqui no pregão de hoje, justamente ele está sentindo
essa pequena resistência aqui, nesse ponto que seria o quê? Uma das expansões de Fibo em 28 e 43. Agora, Fibo não é tudo na análise gráfica. Tem Fibo, tem bandas de Bollinger aqui. Quem está comentando aqui sobre as bandas de Bollinger? O Bigo. Se às vezes que você fala, são os que estão acompanhando os campos, é a banda de Bollinger. Eu também gosto do quê? De fazer as minhas entradas quando as bandas de Bollinger estão estreitas, né? Aí seria o quê? O Trade System para antecipar movimento. Mas hoje o foco aqui eu quero falar especificamente sobre Fibo. Alguns outros exemplos aqui para a gente traçar alvos, por exemplo. Eu estou especulando aqui uma compra com... Deixa eu me lembrar aqui. Cielo estava no meu de olho, mas eu tirei, porque hoje ela deu uma corrigida. Deixa eu ver rapidamente aqui. Aqui é a minha carteira gráfica, né, que eu comentei com vocês que tem uma carteira que ela é... Há pouco tempo a gente conseguiu implementar ela no site, mas desde o ano passado ela tá lá no fórum. E eu estou com 3 operações de olho, talvez no pregão de amanhã, que seria a Gol, Loja Senner e Qualicorp. Então vamos pegar primeiro a Gol, onde eu estou planejando aqui o meu objetivo, também em função de Fibonacci. É claro que eu não estou tomando minha decisão somente por Fibo, mas eu tenho algumas outras condições aqui que me geram aqui essa possibilidade de uma eventual compra com o Gol. Primeiro, o ativo está em tendência de alta. Então, se está em tendência de alta, eu vou comprar e não vender. Depois, eu estou tentando uma compra depois de um processo de correção, onde ele já começa a confirmar um fundo. O que mais que eu tenho? Bandas de Bollinger fechadas, que é uma condição que eu gosto bastante para entrar nas operações, porque bandas de Bollinger fechadas, elas antecipam movimento à frente, embora a gente não consiga antecipar para onde esse movimento vai. E eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa intradiária, passando por esses principais topos. Então, eu tracei aqui a minha possível entrada. Se eu não tivesse Fibonacci, qual seria o meu objetivo aqui para traçar? Poderia utilizar algumas outras técnicas de análise gráfica para tentar traçar o objetivo. Mas como eu tenho Fibonacci, eu consigo traçar esse objetivo de forma um pouco mais fácil. O que eu faço aqui? Eu pego esse principal fundo, no caso eu peguei esse fundo de 11,82, de 0 até 100, até esse topo em 15,34, e vou tentar chegar aqui no 162%. Está aí o meu objetivo em 17,50. Então, tem uma possível entrada aqui por volta aqui dos 14,50, tentando 17,50, e o meu stop abaixo de 13,47, meu stop está em 13,45. Se a operação vai dar certo ou não, o mercado que vai dizer, não dá para brigar contra. Mas, de qualquer forma, se a Gol chegar em 14,50, eu vou efetuar uma compra, e o objetivo aqui, no caso, que eu cheguei em 17,50, graças à aplicação de Fibonacci, eu estou chegando aqui nesse meu possível alvo em 17,50. Um outro ativo, Carlos Arana está comentando, é só fechar que a palestra aparece... tá, seria aquele xizinho lá, sim. Tem que clicar no X justamente para poder assistir aqui a apresentação. Falando agora sobre Qualicorp, Qual 3. Eu também estou especulando aqui uma entrada, aliás, hoje eu tinha um de olho para entrar a partir de 22,55, o ativo foi para o leilão de fechamento em 22,49, fechou em 22,60. Ou seja, vou ter que tentar essa compra um pouquinho mais para cima. Já mudei o meu de olho, agora ele está a partir de 22,65, quem sabe amanhã eu efetuo uma compra nesse ativo. Mas como que eu também estou traçando o meu objetivo e a partir aqui desse ativo. Também tem uma série de considerações que eu estou fazendo aqui. No caso, eu tenho uma tendência ainda de alta no médio prazo, curto prazo, tendência de baixa, porém essa tendência de baixa está querendo reverter para alta novamente. Com esse fechamento de hoje, ela está começando a reverter para alta. Tenho
as bandas de Bollinger começando a se abrir, isso no meu trade system, pessoal, cada um tem um trade system de vocês, mas no meu trade system eu gosto de pegar situações com as bandas fechadas ou começando a se abrir para dar uma chance a mais para aquela operação tentar fluir naquela direção. E o meu objetivo, eu estou traçando por Fibonacci, pegando desse fundo até esse topo, 0 a 100%, vou buscar aqui os 162%, no caso, estou tentando um objetivo aqui em 26,40. E se eu não tivesse Fibo? Talvez eu tivesse uma dificuldade um pouquinho adicional para traçar o meu objetivo de alta, porque na análise gráfica a gente tem muitas ferramentas. Por exemplo, se eu tivesse uma situação de formações gráficas, bandeira, ombro, cabeça, ombro, triângulos, retângulos, a gente pode pegar a altura dessas figuras aqui, projetar para cima, é uma forma de traçar alvos. Se eu conseguir conciliar também o Fibonacci, eu vou ter o quê? Uma ferramenta a mais para otimizar os meus trade systems e facilitar também uma projeção de um objetivo. Mas é claro, principalmente também nos últimos tempos, as operações, aí, o mercado ele não está tão fácil assim da gente conseguir traçar a operação, ir lá, ficar sossegado ali e deixar chegar no objetivo, né? E tá tudo certo, uma maravilha. A gente tem que adotar uma postura um pouco mais dinâmica, por quê? Porque os movimentos eles não estão pegando muita consistência. A gente tem operações que muitas vezes elas começam bem e no meio do caminho aí elas desandam. Para proteger um pouco mais as operações, no início do ano, nós introduzimos uma regrinha aí que a gente está utilizando e estamos conseguindo um índice de acerto bastante alto aqui nas nossas operações, que é a regra que a gente está colocamos há pouco tempo, chamado regra dos 3%. Como que funciona essa regra dos 3%? Toda vez que uma operação de compra ou de venda, não importa, ela evoluir favoravelmente 3% a favor da operação, o que a gente faz? A gente pega o stop original da operação e leva lá para o break-even. Aí a partir daí, a gente vai ter um spreadzinho mínimo, né? Digamos, o ativo está em 9% subindo, não chegou no objetivo, o objetivo, digamos, que estaria em 12%. Mas a gente já tem garantido pelo menos 6%. Quer dizer, eu vou levar esse spread de 3% até o final da operação. Aí, ou eu saio no meu objetivo, ou se eu sair estopado, eu vou sair pelo menos no 0 a 0. Não vou sair no negativo. Isso daqui, o quê? Ele vai impactar no meu bolso ali, porque eu vou ter um retorno melhor. Se eu não conseguir chegar no objetivo, pelo menos na maior parte das operações, ou eu saio no 0 a 0, ou ganhando alguma coisa. Então, a gente consegue otimizar o resultado das nossas operações. E como que a gente aplica essa regra? Muito simples. Chegou no final do dia, eu pego o preço de fechamento, se for uma operação de compra, divido por 1,03. Se for uma operação de venda, eu pego o preço de fechamento, multiplico por 1,03. Com isso daí a gente consegue o quê? Consegue defender bastante aí as nossas operações e estamos tendo um resultado bastante favorável. Deixa eu até fazer um pequeno à parte e mostrar uma coisa aí para vocês. Eu vou pegar aqui, eu mostrei aquela página ali da carteira gráfica, né? Esse ano, essa carteira gráfica, ela tem um caráter direcional. Vou fechar isso aqui, o que abriu aqui em cima? Tá, ótimo. Então, está aqui a minha carteira gráfica. Isso daqui, ele tem atualização diária. Aqui, o ano passado, a carteira ainda não era direcional. Deixa eu pegar aqui. Abrir o meu Excel, fica mais fácil. O ano passado, em 2013, a carteira ela operava apenas na compra, não tinha esse caráter direcional. E eu já adotava um tipo de postura dinâmica nas operações. Não com uma regra como agora, a gente tem uma regra mais clara, que seria essa regra dos 3%, mas mais pelo feeling ali, para tentar defender um pouco mais as operações. E mesmo operando na compra, nós tivemos o ano de 2013, um ano bastante
desfavorável para as operações, eu consegui fechar essa carteira que ela trabalha com capital teórico de R$ 100.000, né? Tem um gerenciamento de risco aplicado, tem uma série de critérios, tem até palestra aí específica sobre essa carteira. Depois, se vocês quiserem assistir, eu passo o caminho aí para vocês, para mostrar para vocês. Mas no ano passado a gente conseguiu um retorno de 17% de lucro bruto contra 15,5% negativo do IBOV. Quer dizer, o objetivo final mais importante, o que é? Se está ganhando dinheiro, está ótimo. Não importa se eu cheguei ou não no objetivo. Se eu conseguir, tive um retorno positivo, é o mais importante, que é o quê? Que é ganhar dinheiro. Agora, esse ano, a gente introduziu um caráter direcional na carteira. Eu coloquei um grau de complexidade um pouquinho maior, zerei ela novamente ali, e esse ano posso trabalhar tanto na compra quanto na venda. E a situação de momento aqui da carteira, aqui eu tenho todas as operações ao longo do ano de 2014, azul são as operações que deram certo, e as laranjas que não deram certo. A gente está com um total de 76 operações encerradas até agora, 53 positivas e 23 negativas. Então, a gente está com um retorno bastante favorável. Aqui, o gráfico da carteira até o momento, e aqui o nosso gráfico do IBOV. Agora o IBOV engrenou para cima, a carteira também está seguindo para cima. O importante é o quê? Ela está fazendo caixa, que é o mais importante. Eu fiz um comentário aí no início do ano, lá no fórum, né? Falei, o objetivo é a gente chegar no final do ano com o saco do Papai Noel bem cheio. Então, esse é o propósito aqui da carteira. Ela está, no fechamento de hoje, rentabilidade 9,5% contra 4,5% aproximadamente do IBOV. E nas operações encerradas até agora, R$ 6.649 de lucro bruto, ou seja, o objetivo dessa carteira é ganhar dinheiro. Então, a gente está aplicando o quê? Toda essa parte de gerenciamento de risco aplicado, e as estratégias utilizando não só FIBO, como outros critérios também, mas para defender as operações também essa regra dos 3% e está dando um retorno bem satisfatório. Porque ultimamente, como eu comentei com vocês, está bastante difícil as operações cumprirem fielmente o script do início até o final. Mas, de qualquer forma, é um parâmetro inicial para a gente começar aí a traçar as nossas operações. Uma entrada que eu fiz ontem aqui, estou lembrando agora, com Rente 3, localiza. Foi o último ativo que entrou na carteira. Também eu estou com o meu objetivo ali, planejado por Fibonacci. Como eu cheguei nesse objetivo de 37,80? Eu peguei uma parte desse movimento principal, dos 31,17, até essa resistência de 35,27, ou seja, peguei esse movimento aqui, onde ele corrigiu, antes de voltar a subir, 50%, aqui seria a retração de FIBO, e eu estou planejando aqui um alvo em 37,80. Minha entrada foi em 35,10, deu uma bela puxada ontem, hoje é mais uma bela puxada, se continuar desse jeito amanhã, essa daqui possivelmente a gente consegue fechar exatamente no objetivo. Também cheguei nesses 37,80 por Fibonacci. Então, uma ferramenta a mais aí que a gente tem, né? E dá para vocês agregarem aí no Trade System de vocês. Eu sei que o Trade System, cada um tem o seu Trade System pessoal, né? Mas é uma coisa a mais aí que pode ajudar bastante a gente na tomada de decisões. Eu, particularmente, quando eu pego um objetivo, aqui nesse caso, eu não tenho resistências no caminho, eu vou por FIBO direto. Mas, se eu chego num objetivo intermediário, digamos que eu tivesse alguma resistência próxima, eu já não coloco exatamente naquele valor de FIBO. Eu vou conciliar com aquela resistência próxima, né, se for uma operação de compra, e vou ajustar o meu alvo entre a resistência e o que FIBO me projetou. Tá, agora vamos responder algumas perguntas aqui. O Cledemir está perguntando primeiro sobre a estratégia dos 3%. Cledemir, se você entrar aqui no site da Rico, dentro aqui da rico.com.vc, tem aqui
esse menu aqui em cima, análise de mercado. Se você entrar em estratégias, você vai cair nessa página aqui, estratégias position. E aqui tem um vídeo do André Moraes que ele explica exatamente como funciona essa regra dos 3%. Só que no início, quando a gente começou a colocar essa regra, nas operações de compra, a gente estava multiplicando os ativos, o fechamento por 0,97. Até que um belo dia, a gente estava comprado em Petrobras, a Petrobras fechou com 3% de alta, eu peguei e multipliquei por 0,97 e não chegou no 0 a 0. Aí falei, mas peraí, o que está errado aqui? Por que não está chegando no 0 a 0? Aí eu descobri que ao invés de multiplicar por 0,97, tinha que dividir por 1,03. Foi o pequeno ajuste que a gente fez. Nesse vídeo, ainda está se falando que no caso das operações de compra, você multiplicar por 0,97. Na realidade, é dividir por 1,03, é uma pequena diferença, mas é o pente fino para ajustar. Então tem esse vídeo que você, através do site da Rico, você pode, como é que se diz? Você pode entender melhor como que funciona, mas como eu falei, ele é bem simples. Você pega o preço de fechamento, compra, divide por 1,03, venda, multiplica por 1,03. Eu, na minha carteira, além das regras dos 3%, a palestra de hoje não é sobre a carteira, mas pegando um gancho, eu tenho mais dois critérios também que eu utilizo, independente dos 3%. Como eu tenho uma grande parte das operações que também não chegam necessariamente no alvo, para compensar um pouco a parte baixa, o que eu faço? O ativo está zigue-zagueando. Por exemplo, faz de conta que eu entrei com o meu stop aqui, 29,75, ele está zigue-zagueando, tem um objetivo mais para cima. Confirmou esse fundo aqui em 31,17. Independentemente dos 3%, fundo mais acima, eu trago o stop 1 centavo abaixo desse fundo. Então, ao longo do trade, eu vou conduzindo também, se tivesse aqui, depois, nesse fundo confirmado, 1 centavo abaixo desse fundo, 32,84. Eu introduzi também nas minhas operações esse outro critério, no caso das operações de compra, fundos mais acima, eu também levo o meu stop para cima para, independente se ele está no lucro ou no prejuízo, para proteger um pouco mais aquela operação e contrabalançar também a parte de cima daquelas operações que não necessariamente chegaram no alvo. Só que só com a regra dos 3% em si, ela, por si só, ela já seria suficiente. Por quê? Porque a gente tem conseguido o encerramento das operações na zona de lucro na maior parte delas. Então, não precisaria refinar um pouquinho mais, e o resultado prático está aqui, né? Que eu mostrei para vocês. A carteira, boa parte dessas operações que fecharam no azul, não fecharam necessariamente no objetivo, porém fecharam com lucro. E o resultado final aqui é o mais importante. Deixa eu ver se eu tenho um link aqui dessa palestra da carteira, que eu já passo para vocês também, quem quiser assistir depois. Sei que a gente está fugindo um pouquinho do tema aqui, mas eu acho que é uma coisa complementa a outra. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Deixa eu colocar o link aqui, copiar. Vou colocar aqui no chat para vocês. Esse aqui está o link de uma palestra que eu fiz sobre a carteira gráfica. E sobre essa palestra de hoje, né, sobre Fibonacci, para quem quiser rever essa palestra depois, livestream.com/encontro de investidores 2. Que eu sei que teve algumas pessoas entraram um pouquinho depois, outras tiveram um pouquinho de dificuldade daquele X que tinha que colocar ali para tirar aquela telinha que estava atrapalhando. Então isso daqui está sendo gravado, tem como vocês reverem. Agora vamos tentar responder um pouquinho mais as perguntas de vocês. Estou vendo que o Cledemir está bastante participativo, mas deixa eu tentar pegar algumas colocações aqui, deixa eu dar uma rodada aqui no chat de forma geral, tentar responder mais algumas perguntas.
O Birro está perguntando, qualquer um pode traçar Fibo, tranquilo, mas desde que conheça topos e fundos. Sim, Fibonacci, eu diria que seria o quê? Seria um segundo passo. Primeiro, você teria que conhecer um pouquinho da análise técnica básica, né? Conhecer um pouquinho mais, deu uma pincelada muito rápida, falando sobre suporte, resistência, topos e fundos, e a partir daí, uma ferramenta a mais, você começaria a utilizar Fibonacci. Não dá para começar a utilizar Fibonacci sem conhecer os princípios básicos da análise gráfica. Então, precisa realmente conhecer, no caso, um pouquinho da análise gráfica. Vou pegar mais algumas perguntas. Guilherme Souza, isso tá perguntando, isso é até onde quero ganhar? Sim, para a gente, no caso, toda vez que a gente entra numa operação, o que a gente tem que ter bem definido? Ponto de entrada, objetivo e stop. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso aqui naquelas operações. Não dá para entrar comprando qualquer quantidade, né? Depois de você estar dentro, você fala, onde que eu coloco o meu stop? O stop é a primeira pergunta que vocês têm que ter a resposta antes de entrar na operação. Por quê? Em função do tamanho do stop, vocês vão saber, numa operação de compra, até quantos papéis vocês podem comprar. Por quê? E se não der certo, quanto que vocês vão perder? Ah, se aquela operação não der certo, eu vou perder R$ 500. Ok, R$ 500 é um prejuízo admissível dentro do seu gerenciamento de risco? Então toque em frente. Não, R$ 500 é muito. Eu não posso perder mais do que R$ 200. Então você já sabe que você vai ter que comprar uma quantidade menor de papéis, porque se não der certo, você vai perder no máximo R$ 200. Então, disciplina é fundamental. E você tem que ter também um ponto de saída. Por quê? Porque você está fazendo o quê? Uma estratégia de compra e um objetivo até onde você quer chegar. Muitas vezes a operação está indo bem, aí o que acontece? Vem aquela ganância, fala, não, eu vou deixar seguir um pouquinho mais aqui, eu acho que vai subir um pouco mais. Mas você não planejou sair naquele ponto? Por que não saiu? Aí ela sobe mais um pouquinho, depois vem alguma notícia, puf, cai abaixo daquele preço, já esteve no preço que você planejou. Aí você fala, bom, realmente deveria ter saído, não sair, mas não tem problema. Quando ela voltar novamente, eu vou sair ali, porque ela já foi uma vez, ela vai de novo. Aí ela cai mais um pouco. Quer dizer, o seu lucro começa a ir embora, você não saiu, tinha todo o planejamento feito, né? E se bobear, ainda pode sair no prejuízo, porque ela começar a mudar o movimento ali, então disciplina é fundamental. Então, bateu no objetivo, sai fora. Bateu no stop, também sai fora, esquece o que vai acontecer depois. Tem que respeitar a estratégia da operação de vocês. Vou tentar responder mais algumas perguntas. Os stops que você configura são geralmente qual região? Normalmente eu gosto de pegar sempre stop de fundo. Muitas vezes eu não consigo aquele stop ideal pelo fundo no gráfico diário, né, porque como normalmente são operações de swing trade, então eu foco no gráfico diário, muitas vezes o stop de fundo está um pouco distante, eu recorro aos 60 minutos e pego um stop no meio do caminho. Mas preferencialmente eu gosto dos stops de fundo, porque eles são mais confiáveis e qualquer correção, qualquer dor de barriga que acontecer no meio do caminho, eles, se o ativo permanece em tendência, eles aguentam bem aquela correção até voltar a subir novamente. E quando volta a subir, eu já posso movimentar esse stop lá para cima. Então, preferencialmente stops, no caso das operações de compra, sempre pelos fundos. E se fosse operação de venda, sempre pelos topos. Banda de Bollinger. Eu utilizo a configuração clássica das bandas de Bollinger. No caso, eu utilizo a plataforma do Broadcast, que é a configuração padrão. Vamos até ver qual que é a configuração que ele está utilizando aqui. Bandas de Bollinger. 9 períodos com 2 desvios padrão. Então, bandas de Bollinger que eu utilizo é a configuração própria do Broadcast. Eu não senti necessidade de modificar. 9 períodos, mais ou menos 2 desvios padrões. Ver se tem mais alguma pergunta. O Gabriel está perguntando se esse gráfico em questão
já passou por FIBO. Bom, aqui essas últimas operações que eu estou mostrando são operações que estão ainda em andamento. Então, estou projetando os meus alvos por FIBO. Eu mostrei algumas situações anteriores, né, que sim, mostrando principalmente nas retrações, esses pontos ali de inversão de movimento, onde ele procurou, na maior parte das vezes, fazer essas mudanças de movimento entre 38% e 62%, no caso das retrações. Mas esses últimos exemplos que eu coloquei seriam o quê? Seriam situações ou que ainda não deram entrada, que é o caso de Qualicorp, Qualicorp e Gol, que não deu entrada ainda, e no caso Localiza, que foi uma operação, uma entrada que deu ontem. Aliás, também na minha carteira gráfica, todas as entradas, deixa eu voltar um pouquinho aqui na tela, todas as entradas que entram na carteira, elas sempre saem aumentar um pouco o zoom. Desse, fique de olho. Quer dizer, todos os dias aqui, e ao longo do dia também atualizo essa página, independente do fórum, que eu coloco todas as possibilidades que eu estou visualizando, sempre eu coloco o quê? Ponto de entrada, objetivo e stop, antes, e as quantidades que eu vou comprar dentro daquele gerenciamento de risco que eu estou assumindo. Eu coloco essas entradas sempre antes delas acontecerem. Para quê? Para que quem quiser seguir a carteira tenha tempo de se programar, colocar uma ordem start, antes do preço se movimentar. Por quê? Porque muitas vezes sai, por exemplo, a gente solta, dentro da parte das estratégias, operações ao longo do dia, de compra ou de venda. Ultimamente, só de compra, porque o mercado aqui está, felizmente, querendo setar na compra. Sai ali no HB operando com você. Operando com você tem uma característica. Se a operação não der certo e der stop, o cliente não paga a corretagem, mas o objetivo é que a operação emplaque e dê certo. Essas operações via operando são operações de bate-pronto. O ativo fez um rompimento, ali tem uma condição mais favorável, o André vai lá, coloca o aviso no HB, compra com determinado ativo, preço tal e objetivo tal, stop tal. Quem segue operando já sai tudo isso aí preenchido automaticamente. Quem vai ver isso depois, muitas vezes o ativo já disparou, fala, puxa vida, eu estou vendo a operação só agora, mas agora está caro para entrar. Queria ter entrado naquele momento melhor. Então, a ideia de olho é justamente essa, para que vocês possam se programar com antecedência nas operações. Então, todos esses ativos que entram na carteira, eles são gerados a partir de um de olho prévio. Nenhuma entrada, nenhum ativo que eu verifique de bate-pronto, possa dar compra ou possa dar venda, eu passo até a indicação de compra ou venda no fórum. E esse eventual ativo de compra ou venda no fórum, ele entra aqui. Isso daqui é uma... Deixa eu pegar o PDF aqui dele. Arquivo. Ele entra aqui. Estratégias Evandro, onde eu tenho controle desde 21 de maio de 2012 das minhas operações, entra o que eu chamo aqui na minha planilha. Porém, na carteira, como eu não passei um de olho prévio, ela não entra lá. Então, é a regra que eu estou utilizando para que todos tenham chance aí de se programar. Vamos voltar aqui nas perguntas. Novato. Maraus depende se for swing ou day trade. Não, acho que aqui não há nenhuma colocação especificamente. O Obi-Wan Kenobi, lá do... Como é que chama? Guerra nas Estrelas? Acho que é Guerra nas Estrelas, sim. Foi aquele filme clássico ali do anos 70, mais ou menos, ali, 70, 80, por aí. Professor, nesse exemplo, por que o fundo do FIBO foi colocado naquela posição e não no fundo principal? Tá, vamos voltar novamente, eu acho que eu sei o exemplo que ele tá se referindo. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Vamos voltar ao gráfico. Tá, ele está se referindo exatamente à Localiza.
como eu gosto de pegar sempre movimentos parciais e traçar operações mais curtas, normalmente eu percebi que o FIBO ele funciona melhor quando a gente fica naquela correção clássica ali entre 38% e 62%. Se eu pegasse desse fundo principal dos 29,77 até esse topo, essa correção aqui em relação a todo esse movimento seria uma correção pequena. Eu estaria com o objetivo um pouco mais acima. Então, eu preferi o quê? Pegando esse movimento menor, eu consegui o quê? Consegui ter uma retração maior, ou seja, eu vou ter um FIBO mais confiável. Por quê? Porque ele corrigiu mais, ele pegou mais força de chegar nesse objetivo. Não que ele não possa chegar se eu pegasse daqui até aqui, mas como eu prefiro trabalhar com objetivos curtos, então se eu percebo que eu não tenho uma correção significativa em relação ao movimento principal, eu procuro pegar não do fundo principal, e sim de algum fundo intermediário para tentar o quê? Tentar ficar com um movimento mais, uma correção um pouquinho mais acentuada. Foi apenas para pegar uma correção melhor, que eu não peguei do fundo principal. Mas como regra geral, a gente procura pegar sempre o quê? Do fundo até o topo, né? Faz a retração e joga o restante do FIBO para cima. Nesse caso especificamente, eu fiz dessa forma porque considero uma pequena exceção, porque eu achei esse movimento daqui até aqui muito longo em relação a essa correção. Então, eu preferi pegar um fundo intermediário, mas tratar isso daqui como exceção e não como regra. A regra mesmo é você pegar do fundo principal até o topo, traçar o FIBO de 0 a 100, e o que sobrar para cima dos 162% seria a sua expectativa de algo, só que seria um pequeno refino. Novato está perguntando, bom, está falando 1 minuto, tem muito ruído para operar, provavelmente aqui ele está se referindo ao day trade. Aliás, day trade, 1 minuto para mim é para scalper. Eu gosto no day trade operar com 15 minutos e fazer alguma antecipação pelos 5, tanto na entrada quanto na saída. Mas eu foco sempre nos 15 minutos. Já tentei trabalhar com tempos menores, mas realmente é muita adrenalina aí e eu, sinceramente, acabei não me dando bem. Me dei melhor ali com 15 e 5 minutos, mas isso é uma coisa pessoal de cada um, né? Mas 1 minuto, literalmente, é para scalp, para ganhar poucos centavos mesmo, trabalhando com o book ali do lado, né? E porque realmente o movimento é muito rápido, consistência quase que nenhuma. O Valdir está perguntando se eu poderia recomendar algum livro sobre FIBO. Puxa, Valdir, infelizmente aqui FIBO, eu acabei pegando isso daqui na prática, né? Assistindo algumas palestras, alguns cursos também, assim como vocês estão assistindo hoje comigo, né? Estudando um pouquinho por conta própria, acabei desenvolvendo também a minha metodologia um pouquinho particular, mas livro mesmo especificamente sobre FIBO, eu não teria nenhum para te indicar. Mas eu acredito que se você pegar alguma coisa que fale exatamente sobre as teorias de Elliott, e Elliott ele abordou bastante aqui essas retrações e expansões de Fibonacci para traçar justamente esse movimento com as ondas, você vai encontrar muita coisa sobre FIBO aplicada. Infelizmente, eu não tenho nada assim para te recomendar de bate-pronto. Fico devendo essa aí, infelizmente. O Cledemir está comentando estratégia de deixar o nickname em cor vermelha. Bom, talvez se for para destacar um pouquinho mais, realmente está bem destacado em relação aos demais, mas eu estou varrendo aqui o chat aqui de ponta a ponta, tentando aqui abordar aqui o maior número de perguntas possíveis, né? Luiz Gomes está perguntando aqui se eu tenho conhecimento de cursos gratuitos de análise técnica gráfica. Olha, Luiz, recentemente eu mesmo fiz um curso gratuito de análise técnica, divulguei bastante ali pelo meu Facebook, né? E foi divulgado também pelo site da Rico, para clientes que abrissem conta até o dia 25 de abril pela corretora. Então, esse curso ele foi totalmente gratuito, ele já ocorreu, né? Você, se não me engano, foi uma pessoa que me contatou agora há pouco pelo Facebook, me parece que você não é brasileiro, se não me engano, então não teria um CPF, mas esse foi um curso que foi feito gratuitamente.
Agora, independentemente disso, Luiz, eu aconselho você, no site da Rico, você vai entrar aqui nesse menu superior, nessa parte aqui, Aprenda. E nessa parte Aprenda tem o quê? Tem palestras online, principalmente as palestras online. Você vai ter sempre 2 palestras por dia, né? Sempre no horário aqui das 8 da noite, né? De segunda a quinta-feira. A gente só não faz palestra na sexta-feira, porque sexta-feira aí o pessoal quer fazer um happy hour aí, se não seria justo aí prender o pessoal numa sexta-feira, ou eventualmente véspera de feriado, numa palestra. Mas de segunda a quinta a gente faz sempre 2 palestras por dia, e todas essas palestras são gratuitas, né? Para que você ou quem quiser participar, e através dessas palestras você vai conseguir enriquecer bastante os seus conhecimentos. Cursos assim, normalmente os cursos em si, eles costumam ser pagos, mas cursos básicos de análise gráfica normalmente costumam ter um curso bem acessível. Os meus cursos especificamente de análise gráfica, curso assim introdutório, eles costumam ficar na faixa aí R$100, R$150, não muito mais do que isso. Eu tenho feito cursos assim bastante acessíveis, mas tem cursos realmente mais com um valor aí um pouquinho mais alto. Mas todo curso eu acho que ele tem que ser encarado como o quê? Não como um custo, e sim como um investimento, porque através dos cursos você vai aprimorar suas técnicas, né? E o retorno você vai ter um melhor resultado com as suas operações. Mas independentemente disso, se você acompanhar todas essas palestras aqui pelo site da Rico, você vai conseguir aí melhorar bastante aí os seus conhecimentos, né? Na parte de análise gráfica, e a Rico disponibiliza essas palestras todos os dias, exceto na sexta-feira, sempre às 8 da noite. E aqui você consegue acompanhar pela agenda, o site da Rico é www.rico.com.vc. Sobre a Qualicorp, Evandro, faz novamente a retração e projeção da Qualicorp nos períodos de 19 a 14 de março, para entender melhor, por favor. Então vamos lá. Tirar um pouquinho aqui a minha imagem. Qualicorp. Qual3. Então está aqui o gráfico da Qualicorp. Esse daqui eu peguei exatamente como é que chama? Do fundo principal até o último topo. Então, vamos fazer isso aqui por partes. Vamos apagar esse FIBO inicialmente. Não tem o FIBO. Consequentemente, se eu não tenho FIBO, fica um pouco difícil. Eu sei aqui que um ponto de entrada nesse ponto aqui acima dessa resistência, mas ficaria um pouco difícil sem o Fibonacci para projetar um objetivo. Então vamos entender um pouquinho esse FIBO na Qualicorp. Primeiro passo, vamos dar uma olhada aqui na retração. Então eu tenho aqui esse movimento principal dos 19,84 até os 23,90, onde, se eu colocar as porcentagens, a Qualicorp ela corrigiu 62%. Legal. Então, entre 38% e 62% são os movimentos que eu gosto de aplicar a FIBO, né, porque corrigiu bastante, então as chances de sucesso eu observei que elas aumentam quando faz uma correção dentro dessa faixa. Então, ele corrigiu até 62%. Tá. Como é que eu vou traçar agora o FIBO para projetar o meu objetivo? Então, já analisei aqui a retração. Eu vou pegar desse fundo dos 19,84 até os 23,90. Isso daqui é a plataforma gráfica que eu utilizo, que é o Broadcast. Existem várias plataformas gráficas. A Rico ela tem uma plataforma também muito boa, que é gratuita para os clientes. Foi desenvolvida, aliás, em conjunto com vocês, mas eu estou mais familiarizado com essa que eu utilizo pelo Broadcast. Mas não vai ter muita diferença. Então, eu peguei aqui o movimento principal de 19,84 até 23,90, de 0 a 100%, e o meu objetivo eu estou levando aqui nos 162%, no caso,
em 26,40. Eu sempre gosto de colocar os meus alvos, muitas vezes não em valores quebrados. Então, é comum eu arredondar aí de 5 em 5. Então, eu arredondei aqui para 26,40. Então, está aqui a minha entrada e o meu objetivo por FIBO em 26,40. Peguei de 0 a 100 e joguei 62,8% para cima. Cheguei no meu objetivo de FIBO. Essa é a forma que eu utilizo o FIBO. Depois de alguns experimentos que eu fiz, então eu particularmente eu utilizo o FIBO dessa forma, né? Pegando o movimento principal de 0 a 100% e jogando 162% a partir dos 100%. Cledemir, mais uma colocação aqui. O André diz que terá uma novidade para esses caras que pedem a entrada pelo fato de estar no trabalho. Bom, eu não sei se já tem a novidade ou não, Cledemir, mas justamente o Fique de Olho que eu coloco ali para vocês é justamente isso. Quem está trabalhando fala, eu não quero perder aquelas eventuais entradas que possam surgir. O que você faz? Dá uma rápida olhada aqui no site, ou naquele call que eu preparo todos os dias, né, que tem a seção Fique de Olho no próprio call, que é um relatório bastante completo, ou entra aqui, todos aqueles de olhos que eu coloco no call, eles entram nessa seção aqui. Para amanhã, por exemplo, já estou de olho em Gol, Loja Sender e Qualicorp. Se você não tem tempo para acompanhar, se você achar interessante entrar nessas operações, você já pode deixar programada a sua ordem start nesses valores aqui. Se bater neles, você, mesmo estando fora do trabalho, você vai conseguir entrar na operação. Então, justamente, esse fique de olho é para, principalmente quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, conseguir programar as operações com antecedência. Agora, pode ser que amanhã, ao longo do dia, eu encontre outros ativos também interessantes, eu posso mexer nessa lista a partir de amanhã. Então, também, ao longo do dia, se você tiver um tempinho, é sempre bom dar uma olhada, né? Isso daqui também eu atualizo. Mas qualquer entrada da carteira, ela vai ter que partir daqui. Então, esse fique de olho é uma ideia, não sei se é o que o André se referiu exatamente, mas é uma ideia justamente para que você possa se programar com antecedência. Então, dá para operar FIBO com 15 minutos? Dá para operar FIBO com 15 minutos, inclusive, eu já passei até algumas, pessoal me pergunta no fórum, determinado ativo, dá para, tá vendo alguma coisa no day trade, uma possível entrada, etc e tal, eu aplico normalmente no intraday também, pelo gráfico de 15 minutos, e também estou conseguindo também resultados bem satisfatórios. Dá para utilizar, na realidade, FIBO em tudo, em gráfico semanal, diário, 15 minutos, é claro. A única ressalva que a gente faz é que nos tempos intradiários, quanto menor o tempo gráfico, menos consistência a gente tem nos movimentos. Mas, de modo geral ali, por isso que no day trade eu não gosto de deixar as operações também paradas, né? Eu tenho uma forma aí de acompanhamento nos day trades, de fazer a movimentação dos stops, candle a candle, à medida que vai evoluindo, eu vou levando os stops para baixo do candle anterior, ou dos 5 ou dos 15 minutos, para proteger a operação. Mas o objetivo inicial, eu posso utilizar o FIBO também nos 15, sim. O IDC está perguntando, aonde que fica o fique de olho? 2 lugares, IDC. Nesse call, que é disponibilizado aí para todos os clientes da corretora, que você pode baixá-lo também a partir daqui. Esse daqui, no caso, foi o call de hoje cedo. Então, tem uma seção aqui nele. Fique de olho. Amanhã eu vou ter, aqueles 3 ativos que eu coloquei vão estar no call de amanhã. Hoje eu estava de olho em Cielo, Gol, Loja Sender e Qualicorp. E os pontos de entrada, o estudo gráfico que eu fiz em cada um desses ativos. Esse é um caminho para você encontrar. No call diário que eu divulgo pelo fórum, o Jacinto, ele envia isso aí por e-mail para quem deseja receber esses relatórios. Clientes que quiserem receber os relatórios que a gente solta
todos os dias, é só mandar um e-mail para analises@rico.com.vc, que aí automaticamente vocês vão receber todos os informes nossos diários. Ou um caminho mais fácil, agora que eu consegui introduzir finalmente a página da carteira gráfica, na carteira gráfica, que você vai localizar em análise de mercado, carteira gráfica direcional, tem a seção logo aqui embaixo, chamado Fique de Olho. Então é mais fácil você pegar pelo site nessa seção Fique de Olho. Pediu isso hoje? Beleza, então, Cleudemir. Alguma sugestão de plataforma gráfica gratuita? Bom, eu gosto bastante da plataforma da Rico, né, que ela foi desenvolvida. Deixa eu ver se eu consigo puxá-la aqui rapidamente. Eu só acho que eu vou precisar me logar aqui novamente, porque... Só um segundinho, pessoal. Que ela é chamada a partir do HB. Deixa eu só abrir o Home Broker. Já vou tentar mostrar rapidamente aí para vocês. Carregando, por favor, aguarde. Tem aqui o botãozinho aqui, gráfico avançado. E eu não estou assim muito familiarizado com ela, porque no dia a dia eu me habituei bastante com o broadcast, mas na época que essa plataforma foi desenvolvida, ela foi feito um test drive, tanto conosco quanto com uma boa parte dos clientes, quem se disponibilizou a testar, foi disponibilizada a ferramenta para teste, e ela tem muitos recursos ali, em alguns pontos ela até supera o broadcast. Por exemplo, para quem faz day trade, deixa só... Vou fechar isso daqui. Para quem faz day trade, ela tem o quê? Ela tem uma funcionalidade onde você permite, por exemplo, visualizar o mesmo ativo em 3 tempos gráficos diferentes, por exemplo, BVMF, diário, 15 minutos e 5 minutos. E eu posso colocar mais janelas, menos janelas, quer dizer, numa única janela eu consigo monitorar ao mesmo tempo o que está acontecendo no diário, nos 15 e nos 5 minutos. Isso aí no day trade, ele já ajuda bastante. Já no broadcast, ele não me deixa, não ter essa possibilidade. Uma outra coisa que ajudou bastante também foi o quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui, espera um pouquinho só, pessoal. Isso daqui, que normalmente as plataformas gráficas, principalmente as gratuitas, não têm, que é conseguir deslocar o gráfico para a esquerda para eu ter o lado direito para poder o quê? Fazer o meu planejamento com as minhas operações, né? Normalmente as plataformas gráficas gratuitas, elas fecham aqui no último candle e fica um pouco difícil você traçar um objetivo, porque você gostaria da parte direita livre do gráfico. O que mais que ela tem também aqui? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Isso daqui. Ela permite... Espera um pouquinho só, que eu não estou conseguindo. Como eu falei, eu estou um pouquinho destreinado com essa ferramenta, mas você consegue também o quê? Achatar o gráfico. Se você vai querer, vamos supor, traçar um objetivo mais para cima ou mais para baixo, você consegue achatar o gráfico e conseguir traçar o seu objetivo aqui em cima. Ela é totalmente gratuita e tem um monte de funcionalidades, estudos, etc. Só que o pré-requisito para você conseguir ter essa plataforma, você tem que ser cliente da Rico. Ela não é disponibilizada por fora.
Fora essa plataforma, que eu conheço de plataforma gráfica gratuita, faz bastante tempo que a gente não utiliza, né? Mas era uma plataforma que a Rico já utilizou também, que era do AppleGraph. Eu acredito que ela ainda continue gratuita. Mas para os clientes da Rico tem essa plataforma que é onde vocês têm muitos recursos, né? Ela foi bem otimizada e foi desenvolvida com os clientes ali, e eu acho ela uma plataforma bem completa, apesar de ser gratuita, mas ela tem muita coisa, em alguns pontos ela até supera, como eu falei, o broadcast que eu tenho. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso daqui, né? Falar um pouquinho sobre Fibonacci, mas não somente Fibonacci, na análise gráfica, mostrar que Fibonacci não é só análise gráfica, que falar um pouquinho sobre quem ele foi, né? Outras aplicações, para expandir um pouquinho mais a cabeça de vocês, né? Vocês olharem, puxa vida, eu achei que Fibonacci fosse só análise gráfica, não. Tem outras aplicações também. Para quem quiser rever essa palestra, vou colocar aqui novamente, aqui o endereço aí para que vocês possam revê-la, www.livestream.com/encontro de investidores 2. Deixa eu ver exatamente. Então, ela vai ficar disponibilizada nesse endereço para que vocês possam revê-lo. Agradeço aí a presença de vocês e mais esse encontro de investidores de hoje, né? Para quem é cliente da Rico e ainda não conhece o fórum, convido aí a começar a participar do fórum e conhecer o fórum, né? Onde eu fico lá durante todo o pregão, não apenas analisando ativos, né? Identificando situações de compra ou de venda, mas eu também coloco tudo que eu pego pelo noticiário, pelo Twitter, e-mails que eu recebo. Aliás, também quem quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é @lima_evandro. Quem quiser me seguir no Twitter, tá aí meu Twitter, né? Então, tudo que eu recebo via Twitter, via e-mails, etc., de notícias que possam impactar este ou aquele ativo, eu também coloco no fórum, né? Então, não ficou apenas um centro de análise, quer dizer, todas as informações que eu recebo das empresas também são colocadas lá no fórum para corroborar melhor as decisões de vocês de compra ou de venda daquele determinado ativo. E, independentemente disso, eu estou lá sempre para procurar ajudar vocês, assessorar vocês ali, defender da melhor forma possível as operações ou a tomada de decisões ali. Como eu falei para vocês, o objetivo da corretora é que vocês cresçam e cresçam junto com ela. A gente não tem interesse que ninguém saia do mercado aí, levar um game over ali, quer dizer, o mercado ele não perdoa. Vocês têm que encará-lo aí de forma séria, né? Porque basta um vacilo ali, vocês podem perder ali, principalmente com opções, para quem opera opções a seco, realmente a chance de eu não perder tudo que tem é bastante grande. Então a gente tem bastante preocupação nesse sentido, que vocês, em primeiro lugar, antes de ganhar, consigam defender bem o capital de vocês, que é o que mantém vocês vivos no mercado, e, como consequência, depois, lá na frente, vocês começarem a ganhar dinheiro mesmo aí, e que é o objetivo de todo mundo. Obrigado aí pela presença, pessoal, e até uma próxima aí. Valeu!